Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16, versículo 25, do versículo 25 ao 33. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Amém? Irmãos, nesse texto, nós vamos falar do trabalho missionário de Paulo. Vamos trazer para a nossa vida no dia de hoje. E eu estava pensando e meditando na vida de Paulo, e veio um versículo na minha mente que está no livro de 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20. Vamos fazer a leitura desse versículo? Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Vamos ler juntos? Diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então aqui Paulo disse que ele era embaixador de Cristo. E aí eu estava associando o Paulo sendo um excelente missionário, dizendo que era embaixador, e nós também fomos incumbidos dessa missão de pregar o Evangelho, né? A todos, né? Que a gente quer tenha a oportunidade, quer não, que devemos pregar o Evangelho. E aproveitar as oportunidades, e se não houver oportunidades, criar oportunidades para falar do Evangelho. No nosso dia a dia, quando vamos ao mercado, no caixa do supermercado, no cobrador do ônibus, em todo lugar que a gente tiver, nós temos oportunidade de falar do Evangelho, falar da nossa salvação, falar da salvação em Cristo Jesus. E aí eu estava assim associando os embaixadores. O embaixador, ele é a autoridade máxima representando o país onde ele está, no país onde ele está. E ali naquela embaixada, aonde ele está, ali é um pedaço do país de onde ele saiu. Quer dizer, terra estrangeira. Vamos supor, aqui no Brasil, a embaixada dos Estados Unidos, ali é um pedaço dos Estados Unidos. Ali vigora as leis dos Estados Unidos. E assim, se nós somos embaixadores de Cristo, onde a gente estiver, tem que ser um pedacinho do céu, né? Que tem que vigorar as leis do Senhor. E a gente não podemos descuidar disso. Como embaixadores de Deus, em todo o tempo, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1,
Quem achar pode ler, por favor? Então, como embaixadores do reino dos céus, devemos ficar muito atentos com o nosso testemunho de vida, porque aqui em Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, nós o tempo todo somos vigiados. Os crentes, principalmente nesses dias atuais, são vigiados, e qualquer deslize já é um motivo para o ímpio nos apontar o dedo, nos acusar, e aí é onde a gente precisa ficar atento para não dar mau testemunho. Então, mas o que nós vemos, né, nesse texto de Atos que nós lemos, foi a situação de Paulo no cárcere, né, depois de ter levado muitos açoites. O que eles estavam fazendo num lugar onde só ouvia coisas ruins, gemidos, lamentos, palavrões, e ali o que eles fizeram foi ser luz em meio às trevas. Eles cantavam, eles oravam, eles louvavam a Deus, a ponto de acontecer esse grande terremoto onde veio abrir as cadeias. E naquela oportunidade, Paulo e Silas podiam ter dado no pé, fugido, mas o que eles estavam fazendo ali, eles, como embaixadores do reino dos céus, eles não perderam a oportunidade de levar a palavra da salvação para o carcereiro. E tanto é que o carcereiro ainda chegou a perguntar o que ele fazia para que ele pudesse ser salvo. Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então ali já não foi uma promessa de salvação só para o carcereiro, porque as famílias, Deus quer usar as famílias como bloco de uma construção da grande igreja do Senhor. Então, Paulo já avisou toda a família, e nessa situação foi salvo, foi batizado, né, o carcereiro e toda a casa dele, e eles pregaram, Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus a todos daquela casa, aproveitando a oportunidade na família. Então, Paulo não desperdiçou essa oportunidade. Aí eu queria também dar uma passadinha no livro de Gênesis, capítulo 7. Gênesis, capítulo 7. Os irmãos vão acompanhando na sua Bíblia. Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim em meio desta geração. E então o Senhor reconheceu Noé, a justiça em Noé. E ali o Senhor também não desperdiçou e não falou assim: olha, você entra porque você foi justo e a sua família fica. Entrou Noé e também a família dele na arca. E a família de Noé encontrou refúgio na arca por causa da aceitação de Noé diante de Deus. Mas cada um precisou obedecer ao chamado divino por intermédio de Noé. Então, vamos supor que Noé entra na arca, a família dele se rebela: não, porque nós não vamos entrar, porque não vai chover, porque... Não, todos obedeceram ao chamado divino e todos foram alcançados, porque é preciso ter também a disposição do coração de cada um. E nós hoje como embaixadores e embaixadoras do reino dos céus, nós temos a nossa família como nosso primeiro campo missionário. Hoje nós temos, assim, há muitos casos em que a pessoa fica empolgada com a ideia de ser missionário. Eu vou viajar, eu vou para a Alemanha pregar o Evangelho, eu vou para o estádio de futebol pregar o Evangelho,
porque eu vou para isso, eu vou para aquilo, e esquecendo que a família é o primeiro campo missionário. Tá, e quando há aquela resistência? Aí, nesse caso, só o seu testemunho. Muita oração e dando testemunho em todo tempo. Porque se de repente eu sou uma pessoa rebelde dentro de casa, uma mulher grosseira, uma mulher rixosa, como é que eu posso ganhar os meus dentro da minha casa sem eu dar um testemunho de transformação de vida? Porque aquele que tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ele é transformado, ele muda de vida. Ele não continua sendo aquela pessoa de antes, que quando veio a boca já tinha aberto e já falou tudo o que pensava em ofensas e palavras palavras destrutivas. Então, é preciso, em todo o tempo, a gente estar com a mente nossa conectada no Senhor e nas coisas do Senhor. Porque como é que eu posso ser transformada se a palavra de Deus não está na minha mente e no meu coração? E como é que a palavra de Deus pode estar na minha mente e no meu coração se eu não leio, se eu não memorizo? Porque eu não vou conseguir memorizar se eu não ler. Eu leio uma vez, eu leio 2 vezes, eu medito naquela palavra, o que é que aquela palavra está querendo me dizer ao meu coração. É preciso, tudo isso, é preciso um momento separado para o Senhor, para essas coisas. Porque não é meio lavando louça e lendo a Bíblia. Aí eu estou mexendo a panela e lendo a Bíblia. Então eu não sei se eu vou mexer a panela, queimar o arroz ou ler a Bíblia. Então eu vou separar um momento do dia, para aquele momento tranquilo, limpar a minha mente, limpar o meu coração, a oração e a leitura da palavra. E aí sim, eu vou pôr em prática, né, o serviço da embaixadora do Reino dos Céus para a glória de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Então, nós devemos ficar atentos nessa situação, né, porque a mente divagando quando você ouve a pregação, a mente divagando quando você está lendo, porque às vezes você está lendo ali também e a mente está em outro lugar. Depois não lembra de nada que leu. Você está ouvindo a pregação e a mente está em outras coisas. E daí não tem como memorizar as coisas do Senhor e o que o Senhor quer da nossa vida. Nós temos 3 passos fundamentais para levar a nossa família a Cristo. O primeiro é a fé. E como a gente acabou de lembrar, né, no livro de Hebreus, a fé, né, é a certeza. Vamos ler lá em Hebreus 12, 11. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então, vamos exercitar a nossa fé nas promessas que o Senhor nos fez na palavra dele. Então, a certeza das coisas que não se vê. Eu vou orar pela minha família. Eu vou orar pelos meus familiares que ainda não são convertidos. E orar com fé, na certeza que o Senhor ouve e que no tempo do Senhor há o chamado do Senhor, e aí que ninguém resiste quando o Senhor chama para a conversão. Então, devemos o tempo todo, não importa o quanto você já orou, continue orando e não vacile na fé. De fato, Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não conseguimos nada, porque somente pela fé é que nós vamos continuar perseverando, continuar orando, continuar buscando, e não podemos de maneira nenhuma desistir. Começou a orar, nós temos uma situação assim, que Deus, Ele nos dá munição para lutar contra o inimigo. Porque se Deus quer a nossa alma, o inimigo também quer. Então, aquele que já está perdido, está tranquilo. Agora, aquele que você começa a orar, você começa a usar munição. E
que é a munição que Deus dá para combater essa batalha espiritual. E aí o inimigo também vai se levantar e lançar também a munição que ele tem. Só que a munição que ele tem é limitada, ele vai querer assustar, ele vai fazer alguma coisa para atrapalhar, vai sempre acontecer alguma coisa, mas nesse tempo que a gente estiver orando, que houver essas situações, essas pequenas barreiras que o inimigo coloca para querer nos fazer parar, é a hora da gente lembrar que a gente começou a vencer essa batalha espiritual. Porque a munição que Deus nos dá, ela não tem fim. Em todo o tempo você vai tendo munição. Com fé e oração, vai lutando e combatendo. Orando por aquelas pessoas que nós queremos que se convertam e que se entreguem ao Senhor. Então nós não podemos desistir. A segunda coisa é confissão. Para haver uma fé forte é preciso primeiro haver confissão e humildade. Muitas vezes a incredulidade é causada por pecados não confessados. Então, como é que eu posso chegar diante de Deus, orar por alguém, se eu tenho pecados que não foi confessado? Pecado confessado e eliminado da minha vida. Ele não pode continuar se repetindo. Porque uma vez que eu me arrependo daquele pecado que eu cometi, eu não volto mais a praticar ele. E aí, nós começamos a ficar fortes espiritualmente. Então, não pode haver transformação, nem na minha vida e nem na vida daquele que eu estou orando, se não houver confissão dos pecados. E nós sabemos, né, a palavra de Deus diz que todos pecam, que todos precisam da graça e misericórdia de Deus. Então nós precisamos ficar em todo o tempo atento e sempre se redimindo diante do Senhor. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então não é porque eu venho para a igreja, eu estou fazendo tudo certinho, eu vou lá dentro da minha casa, eu estou dando testemunho e tal, e ninguém está vendo pecado em mim, não é por isso que eu vou dizer que eu não tenho pecado. Porque aos olhos das pessoas é muito fácil esconder, mas dentro de mim, dentro do meu coração, a gente sabe que a gente nunca está perfeito diante de Deus. Existe até aquele versículo que diz, né, na palavra de Deus, diz assim, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então até em fazer o bem, quando eu me omito e não faço o bem, eu estou pecando. Então se a palavra de Deus diz que eu sou pecadora, por mais que eu tenha aquela imagenzinha de santa, eu sou pecador. E eu preciso em todo o tempo estar me redimindo e pedindo perdão diante de Deus dos meus pecados, me arrependendo verdadeiramente dos meus pecados. E o terceiro passo é a oração. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3 diz, versículo 2b diz: não tendes porque não pedis. E versículo 3a: pedis e não recebeis porque pedis mal. A sequência é: para esbanjardes em vossos prazeres. Mas se eu não peço, eu não tenho. Como é que eu vou obter alguma coisa de Deus se eu não peço? E se eu peço mal, com motivações erradas? Porque é muito fácil também eu querer, eu quero que o meu marido se converta. O meu marido faz coisas erradas, ele bebe, ele faz coisas erradas. Eu quero que o meu marido se converta. Agora eu quero que o meu marido se converta apenas para ele parar de beber e gastar o dinheiro com porcariada? Não, eu quero que o meu marido se converta, porque eu quero que ele conheça Deus e que ele ande com Deus e que ele veja como é maravilhoso pertencer ao reino de Deus. Então, precisamos sempre estar atentos quanto às motivações das nossas petições diante de Deus, porque tem coisas que nós não vamos receber porque pedimos mal, pedimos com motivações erradas apenas para agradar o nosso coração, apenas para que seja benefício à nossa volta, porque que bom seria se todo lugar onde eu fosse, todo mundo fosse crente, porque assim eu não ia ter barreira nenhuma, né? E eu não ia ter nenhum contratempo,
Porque se eu ando na rua, alguém me ultrapassa ou me dá uma fechada, e se ele fosse crente ele não ia fazer isso, eu ia viver bonitinho. Aqui não é o paraíso. Aqui na terra é lugar de treinamento, de nos aperfeiçoar para ir para o lugar onde é o paraíso, para ir morar com Deus. Lá sim, lá nós não vamos ter problema, lá nós não vamos ter ninguém fechando a gente no trânsito ou nos aborrecendo. Então, é aqui onde nós vamos, em todo o tempo, ser lapidado, ser transformado, para poder ir para o paraíso. Então, irmãos, fiquemos atentos nessa situação, e eu quero dar aqui exemplos de orações de pessoas na palavra de Deus, exemplos vindo da palavra de Deus, de pessoas que oraram e foram abençoados. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, diz: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Davi orando por aquele filho que morreu, que foi o primeiro filho de Batseba. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 19, diz: e Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos. Aqui Davi orando já por Salomão, né? Salomão já quase adulto, então Davi orando por Salomão. Então a gente tem testemunhos assim na Bíblia de pessoas que oravam por seus filhos, né? Por seus familiares. E o livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, Jó orando pelos filhos. Então, nós temos muitos outros testemunhos de oração na Bíblia, de pessoas que oravam por seus filhos, por seus familiares, por outras pessoas. Então, nós devemos pegar isso como exemplo para a nossa vida e não desistir. Orar pelos nossos familiares, porque ali é o nosso primeiro campo missionário. Mateus capítulo 17, versículo 15, diz: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Aquele pai que orou pelo filho lunático. Marcos capítulo 7, versículo 26. Esta mulher é grega, de origem sírio-fenício, e rogava-lhe que se expelisse de sua filha o demônio. Exemplos de orações que nós temos na palavra de Deus. Não existe motivo mais importante, mais urgente e prioritarmos para orarmos do que os nossos familiares, nosso primeiro campo missionário. Então, como embaixador do reino dos céus, dentro da sua casa, ali é um pedacinho do céu, e ali que tem que governar são as leis do Senhor, o que tem que reger, porque você, como embaixador do reino dos céus, é a autoridade máxima que o Senhor nomeou para, dentro da sua casa e no meio dos seus familiares, pregar o Evangelho. Amém, irmãos?